Qual é a melhor Umbanda? Quando iniciamos nossa busca por um terreiro de Umbanda em nossas vidas, para começar a desenvolver nossos dons e receber orientações adequadas, nos deparamos com muitas diferenças entre um e outro e, naturalmente, haverá muita confusão. Haverá terreiros mais próximos às origens da Umbanda, à semelhança daqueles criados por Zélio Fernandino de Moraes, sob a coordenação espiritual do caboclo das 7 encruzilhadas. Haverá terreiros com giras de caridade dedicadas à diversidade espiritual com outras linhas, como o povo do Oriente, o povo d'água ou até o povo de Exu. Haverá terreiros mais próximos à natureza. Alguns outros estarão encravados nos grandes centros urbanos. Haverá aqueles que já reconhecem as novas ferramentas de divulgação e será mais tecnológico, com uma linguagem mais próxima ao público jovem. Diante esse quadro tão diverso, a pergunta de um jovem médium será: qual terreiro procurar? Bem, para responder tal pergunta, a quem recorrer? Vamos nos valer de uma unanimidade a todos. Falamos de Jesus. Já contamos essa história, mas cabe repetir aqui. Conta Marcos 11, 22 a 33, que Jesus estava com fome e vasculhava a região em busca de algo para comer. Diante de uma figueira que deveria estar dando frutos naquela ocasião, Jesus amaldiçoou-a na frente dos discípulos. No outro dia, horrorizaram-se ao encontrar uma árvore daquele porte, seca até a raiz. Como toda lição do Evangelho, cabe muitas aplicações. Jesus ensinou a seus discípulos sobre a fé, e foi uma lição igualmente importante. Tudo o que não trouxer boas coisas, como deveria, mais cedo ou mais tarde, tende a desaparecer. Outra história importante cabe o relato de vários evangelistas, como em João 2, 13 a 16, quando nos fala que Jesus derrubou as mesas dos cambistas e vendilhões no Templo de Jerusalém, que havia se transformado em um grande comércio. Essas duas lições de Jesus nos deixam bem claro o que deveríamos buscar em qualquer religião, inclusive na Umbanda. E o que deveríamos buscar? Um terreiro de Umbanda deve ser reconhecido por sua comunidade como lugar de consolo, onde muitas pessoas conseguiram apoio quando necessitaram, diante de grandes problemas, e também resolveram suas questões materiais quando alcançaram seu equilíbrio. Nesses terreiros, os médiuns receberão um aconselhamento adequado, onde serão tiradas suas dúvidas, tendo uma evangelização e doutrina com o abandono das fantasias mediúnicas e temores tão comuns aos médiuns iniciantes. Um terreiro de Umbanda terá dias destinados ao auxílio de todos, com trabalhos mediúnicos gratuitos, já que sua principal função será a manifestação do Espírito para a caridade, como tão bem falou o caboclo das 7 encruzilhadas. Mas a caridade não é apenas a gratuidade, como muitos pensam. Caridade é amor. Um terreiro sempre será o ponto de encontro de entidades superiores que nele chegam para trazer uma base segura, um aconselhamento ético, um trabalho destinado ao bem, como é esperado. As entidades que nele chegam e médiuns terão aquela postura esperada por entidades de luz, uma linguagem coerente, voltada aos melhores ideais e sempre estimulando as boas ações. Um bom terreiro sempre será apontado como um local onde ali se pode ter o melhor que a espiritualidade superior pode nos fornecer.
E será essa base sólida que um futuro médium deveria buscar quando procura a religião que irá moldar o seu futuro e sua crença mais profunda em Deus. Por tudo isso, façamos nossas escolhas e tenhamos um excelente caminho para a nossa evolução espiritual. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.